Bem, nós estamos aqui com um botucatuense ilustre, que estudou aqui no grupo Rafael de Moura Campos, na Industrial, como a sua mãe falou, é o Edson dos Santos. Edson, nós estamos aqui hoje na sua casa, aliás, na casa da sua mãe, que você mora na França, e eu queria que você contasse a história, porque para nós é um orgulho, um botucatuense, chegar onde você chegou. Como é que é a sua história de vida? Onde você começou seus estudos? Como é que foi toda? Eu comecei meus estudos no Rafael de Moura Campos, depois eu estudei na Industrial. Fez o que na Industrial? Fiz o ginásio na Industrial, depois eu fui para o Objetivo, no La Salle, e depois eu estudei na Unifac, fiz administração de empresa, depois eu fui embora do Brasil. E qual o motivo de você ter saído aqui do Brasil e ir embora? Era um sonho desde 15 anos ir para os Estados Unidos. Eu morei 15 anos nos Estados Unidos, depois eu vim para Botucatu visitar minha família, depois eu fui para a Inglaterra. Morei 2 anos na Inglaterra, depois eu fui para Camboja. Morei 3 anos em Camboja, abri um restaurante de comida internacional. Depois eu voltei para a Inglaterra e depois eu mudei para a França, onde eu morei 10 anos. E quando você foi para os Estados Unidos, foi em que ano? Você lembra disso? Lembro, foi em 1984. E quando você saiu daqui de Botucatu para ir para os Estados Unidos, você foi fazer o que lá? A princípio era para me estudar, aprender inglês. Inglês? Para você estudar. Mas aí eu comecei a trabalhar como lavador de prato. Aí eu fui como assistente de auxiliar de cozinha, depois eu fiquei como chefe de cozinha. E que restaurante que era? Você lembra o nome? Eu lembro, chama Italian Bistro, era America Italian Restaurant. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Daí dos Estados Unidos você foi para que país mesmo? Inglaterra. Inglaterra. E qual o motivo de você ter saído dos Estados Unidos e ir para a Inglaterra? Foi o seguinte, por causa que eu já estava cansado da vida dos Estados Unidos e eu queria conhecer a Europa. Meu sonho era ir para a Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália. Depois eu ia voltar para os Estados Unidos de novo, eu estava de férias. Aí eu gostei muito da Inglaterra, resolvi ficar na Inglaterra. Aí eu trabalhei no Correio, eu era motorista do Correio na Inglaterra. Aí você já falava fluentemente o inglês? Sim. Sempre você, aqui no Brasil, você estudou aqui em alguma escola, fez inglês aqui? Estudei no Brasil Itália, não, Brasil Cultural, não lembro o nome dele. Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, fiz 1 ano de inglês, mas quando vai lá fora, o inglês que aprendeu aqui... Completamente oposto. Completamente oposto. Mesmo quando eu fui para a Inglaterra, o inglês da Inglaterra é diferente do inglês dos Estados Unidos. No começo eu me perdi um pouco também. Essa cultura dos Estados Unidos com a Inglaterra, nós sabemos que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, né? Certo. Acho que eles se falam lá em inglês, né? Agora, você sentiu muita diferença no povo dos Estados Unidos para a Inglaterra? Qual que você achou que você teve mais empatia com esse povo? O povo dos Estados Unidos é muito consumista, o povo da Inglaterra é mais frio. Conservador? Conservador. Porque a gente conhece que os Estados Unidos, o pessoal lá é muito soberbo. Não existe essa soberba aqui dentro. Não. É uma propaganda falsa. Propaganda falsa. Você sentiu que eles são mais receptivos que o pessoal da Inglaterra, o povo da Inglaterra. Qual é a dificuldade que você sentiu lá na Inglaterra? Eu senti discriminação no começo, senti discriminação. Eles discriminam muito os imigrantes. Eles não gostam do povo que vai no país Eles dele, são né? um pouco snob. Bastante soberbo. Soberbo, isso. E essa dificuldade que eu encontrei no começo. Com o recorrer do percurso, eu comecei a fazer amizades, aí quando se faz amizade, aí eu me senti em casa. Na Inglaterra ficou quanto tempo lá?
Eu fiquei 1 ano e meio, porque eu não tinha documento, né? Aí eu dei entrada no documento para residência inglesa. Depois eu tinha que sair do país, eu fui para Camboja, onde eu abri o restaurante, como eu disse. Fiquei 2 anos e meio em Camboja. Aí eu voltei para a Inglaterra, tirei o passaporte inglês. E o povo de Camboja, o que você lhe disse? Eu amei, eu amei. Era uma pena que eu tive problema de saúde. Eu fui obrigado a sair de Camboja para um país de primeiro mundo, por causa que, infelizmente, a saúde de Camboja não era... É precária. Era precária. Aí você voltou para a Inglaterra e ficou quanto tempo na Inglaterra? Aí eu fiquei mais 2 anos na Inglaterra. Não, fiquei mais 5 anos na Inglaterra, desculpa. Depois eu fui para a França. E na França, você foi fazer o quê? Na França também trabalhei no correio, fui motorista de correio, aí eu me aposentei. E o povo francês, como é que é? O povo francês, se você não fala o francês, eles são exatamente discriminativos. Também discriminativo? Se você fala inglês, é muito pouca gente que fala inglês, e quando eles falam que você está na França, eles acham que você tem a obrigação de falar o francês. Você vai num restaurante, não digo cidade grande como Paris, mas cidades pequenas, se você vai num restaurante e fala inglês, eles te ignoram. A gente sabe, muitos contam, né, que quando os brasileiros chegam lá, eles têm a mania de lembrar dos brasileiros que foram um sucesso. Tipo Pelé, né? Exatamente. E outros aí. Quando ele abordavam vocês lá, os mais simpáticos, que abordava você e falava do Brasil, de quem que ele lembrava ou do que ele lembrava? Lembrava do Pelé, lembrava do Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho? É mais futebol, né? Ah, eles lembram do futebol, né? Isso. Lembrava da feijoada, da comida. Ah, Do churrasco. A feijoada é muito escasso lá, não existe. Não tem feijão preto, né? Não tem os ingredientes para fazer a feijoada. E o churrasco é a mesma coisa? Churrasco é a mesma coisa. O churrasco tem carne para fazer. Não tem churrascaria como tem aqui. E lá a feijoada é o feijão branco que chama cassoulet. Cassoulet. É o feijão branco, os ingredientes da feijoada. Porque não tem feijão preto. Você sabe fazer o cassoulet? Sei. O que vai no cassoulet? Mata minha curiosidade. Feijão branco e o que mais? Com os ingredientes da feijoada. Uma coisa interessante, o que a gente importa, que vocês mandam pra gente é o Nescafé. E a minha mãe, toda vez que eu venho pro Brasil, pede para trazer pote de Nescafé, inclusive eu trouxe, e é do Brasil, é importado do Brasil. Eles gostam muito lá, é? Eu gosto muito. Ah, você gosta muito? muito? Eu gosto muito do Nescafé. E o Nescafé é do Brasil, e o interessante é que ela pede para trazer o Nescafé do Brasil. Mas há muitos anos atrás, antes daquele problema todo de 1929, da crise do café, o nosso café, principalmente o café amarelo de Botucatu, exclusividade de Botucatu, era muito bem aceito antes de 1929, que teve todo aquele problema todo lá com a queda da Bolsa dos Estados Unidos, né? Eles falam muito disso lá do nosso café, eles falam bastante, né? E nessa época o Brasil exportava muito café lá. O churrasco, feijoada, o café e o que mais? O samba. O samba também, carnaval. Carnaval, né? Carnaval eles comentam muito também, é muito popular. Artista, cantor, eles falam em alguém ou não? Gilberto Gil. Gilberto Gil. Caetano Veloso, essa turma aí. Inclusive eu tenho um amigo que ele mexe com música e ele contratou Gilberto Gil para dar um show em Paris. Ele ficou muito amigo de Gilberto Gil. Em Mato Grosso. E das antigas, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né?
Tojobim e Vinícius de Moraes, eles lembram também. Agora vamos falar de um assunto exclusivamente, genuinamente botucatuense. Você participou do Reino da Gurizada aqui em Botucatu. Participei. E me parece que você foi até um dos galãs da época lá, todo, disputava com o Rivaldo Curuli da época. Fala um pouquinho dessa história para nós. Então, devia ter uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Nossa, mas era muito novinho. Era, eu não lembro muito, eu lembro alguma coisa. Eu lembro que eu participei de teatro da Dinda. Da professora Dinda? É. Aí eu lembro que eu cantava e o pessoal aplaudia e em vez de chamar ele para ir para o trono, eu já ia direto sentar no trono. Ah, você já ia direto? Eu sentava direto no trono. Já era impetuoso. E uma vez eu estava com meus irmãos, Luiz Carlos dos Santos e José Cláudio dos Santos, e eles me perderam. Aí o Plínio Paganini tinha uma Kombi e estava dando volta pela cidade e me pôs na Kombi. Me encheu a barriga de Coca-Cola. A família minha estava desesperada, procurando meu pai de um lado, minha avó do outro, meus irmãos do outro, e eu com o Plínio Paganini. Aí, para eles eu estava perdido. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, vamos almoçar que já está mais na hora do almoço. Eu falei, eu não quero almoçar porque eu estou com a barriguinha cheia de Coca-Cola. Que legal. Esse era o Plínio Paganini, né? O Plínio que a gente deve muito a esse homem, né? Ele fez muito por Botucatu, né? Fez. E é pouco homenageado aqui. Agora, não sei se você sabe, a barragem do Rio Pardo lá vai se chamar Plínio Paganini, uma grande homenagem que vão fazer para ele, porque esse teve história, esse teve momentos marcantes na cidade de Botucatu, né? É. Mas vocês conheceram o Bibo também, né? O Bibo, você Sim, conheceu o Bibo? Minha mãe tinha amizade com toda a família dele, então a gente era muito amigo, quer dizer, sempre, com a família toda era como se fosse da família pra gente. O Bibo, para quem não sabe, é o Néder. O Néder Filho, né? Que tinha um irmão que também trabalhou, acho que na Globo, né? Na Globo. Como é que chamava o irmão dele? Jorge Adib. Jorge Adib, né? Trabalhou no rádio. Inclusive ele foi me visitar nos Estados Unidos. O Néder. Ah, o Néder foi visitar você lá? Foi com a mulher, ele passou 2 dias comigo nos Estados Unidos. Nós sabemos que o Néder trabalhou na F8, né? Isso. Muito tempo. Nessa época do Reino da Gurizada, ele já trabalhava lá ou não? Já. Eu não lembro. Já sim. Ah, ele já Ele trabalhava. comandava tudo lá. Ah, ele era um dos comandantes. O Néder sempre foi, né? Sempre à frente do seu tempo. Mandar um abraço ao Néder Filho aí. Um abraço ao Néder. Mas me parece que você foi até para televisão. Teve essa história na sua vida? Devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu fui responder perguntas de geografia e história. E como é que você se saiu? Que programa que você foi lá? TV Tupi. TV Tupi. E representando o Reino da Gurizada de Botucatu. Isso, meu pai me fez decorar todos os estados do brasileiro e muita parte da história do Brasil. E como é que você saiu na oportunidade? Eu acho que eu saí bem, porque tinha uma revista aqui. Você levou, né? Levei. Inclusive na revista o documentário que eles fizeram de mim foi muito bom, foi muito emotivo. Aí você ficou vários programas lá, várias semanas. Não, como é que foi? Só uma vez? Somente uma vez. Somente uma vez. Aí você não lembra que lugar que você ficou? Não lembro, foi em São Paulo, eu não lembro aonde. Apadrinhado pelo Plínio Paganini? Apadrinhada pelo Plínio Paganini. O que você acha, como é que você vê a figura do Plínio Paganini? Então, eu lembro dele mais ou menos porque eu era pequeno, né? Então eu tenho muita pouca lembrança dele. A memória já não é tão boa. Da Coca-Cola você lembra bem? Da Coca-Cola eu lembro bem, tá aí.
Mas me diga, às vezes a gente não pergunta, deveria ter perguntado outra coisa. O que a gente deveria ter perguntado para você? A pergunta que a gente não fez. Por que eu saí do Brasil? Você já perguntou? Não. Qual o motivo de ter saído do Brasil? O motivo que eu saí do Brasil porque tenho uns amigos que estavam, como eu falei, fui para estudar, eu já comentei, e aí eu resolvi, gostei do estilo de vida dos Estados Unidos, até um certo ponto eu morei 15 anos, depois eu vi que os Estados Unidos não era o que eu queria, que o mundo para mim estava ficando pequeno, eu queria expandir, conhecer outras culturas, conheci vários países, falo 5 línguas. Fluentemente. Fluentemente. Quais são essas línguas aí? Inglês? Inglês, espanhol, francês, Khmer, que é de Camboja, e italiano. Nesse período que você viveu fora, saiu do Brasil, foi para fora, você sentiu assim algum medo? Nenhum. Saudade muita? Saudade da família. Somente. O seu pai era vivo nessa época? Meu pai era vivo nessa época. Meu pai morreu em 96 e eu saí em 84. E como eles encararam essa sua saída aqui do Brasil, você lembra disso? Não? Lembro, a primeira vez foi muito emotivo, foi muito difícil, tanto para mim como para meus pais. Eu acredito como para meus irmãos também. O que me deu apoio muito grande foi meu irmão Sócrates. O Sócrates. O Luiz Carlos de Santos me deu um apoio muito, muito grande, que me ajudou muito na minha ida, na minha aventura, que meus pais no início eram contra. Eles tinham muito medo, porque eu era muito novo. Eles tinham medo. Sentimento de proteção, né? Isso. Hoje já é mais comum, né? O pessoal fazer o intercâmbio, aquela coisa toda, mas antigamente era muito. Você foi um dos primeiros, né? Vamos dizer assim, né? Um dos pioneiros, né? Isso. Porque não era muito comum as pessoas saírem do Brasil para fora. Não. Você foi valente, hein? Sofri muito no começo. Sofreu bastante. Você foi morar onde lá nos Estados Unidos quando você chegou? Filadélfia. Filadélfia, mas o quê? Você foi morar numa pensão, a casa de alguém? Não. Fez intercâmbio? Qual que foi essa? Eu morava em Curitiba, aí tinha uma amiga, muito amiga da minha tia, que me convidou para ir para lá. Aí eu fiquei um mês na casa dela, depois eu aluguei um apartamento pequenininho para mim, no 3º andar de uma casa. Depois eu mudei para Delaware, aí quando eu fiquei chefe de cozinha, aí eu percorri os Estados Unidos todo, porque o restaurante que eu trabalhava era uma rede, uma franquia. Aí eu já não cozinhava, eu ia, fazia o cardápio 2 vezes por ano, treinava o pessoal e ia de cidade em cidade. Percorri praticamente os Estados Unidos todo. Já era um professor, já era um mestre. Já era professor, podemos dizer. Agora, para a gente encerrar, você falou que você fala 5 línguas. Exatamente. Escolha uma para você se despedir aqui do povo botucatuense que conheceu essa linda história sua. Inglês. Então faça suas despedidas em inglês. Thank you very much. I'm very pleased to do this documentary and I'm very happy for the opportunity. Also, I'm very curious to see on the internet the Memória Botucatu, the documentary from my mother and of myself too. Posso pedir outra? Camboja. Camboja. Pode. Vai lá, despedida suas na língua do Camboja. Quinhão de Apé Mahem, Savadikap, e Lucifon. Tá aí, conversamos com o Edson dos Santos, nosso botucatuense que saiu daqui pro mundo. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Léo. Até a próxima. Até a próxima. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.